Meus amigos, que ano difícil, o que está acontecendo com o Fortaleza de 2025? E semana passada eu tive uma semana bem complicada, né? Entrando e saindo de reuniões, isso aí é até importante para a transparência aqui, nossa, transparência com a torcida como um todo. E no final do jogo contra o Botafogo, que é isso que a gente vai comentar hoje, um torcedor extremamente bêbado, alcoolizado, veio para cima de mim, falando que era culpa minha, que era que eu babava a diretoria, e eu vim só desmentir, porque é a maior inverdade que tem, porque o que vocês não veem, que acontece no off demais, e aí por isso que eu quero até começar a live, ó, quero começar o nosso vídeo de hoje com esse comentário, porque a gente está entrando e saindo de reunião há quase um mês. Eu já tive reunião com o Renato Paiva, Marcelo Paes, marketing, fornecedora de materiais esportivos, eu, outros representantes da mídia independente, representantes da mídia tradicional, representantes das organizadas do Fortaleza, todas as organizadas, pessoas que fazem o clube acontecer, pessoas que vivem de Fortaleza como a gente, né? Que a gente fala de Fortaleza nas redes sociais ou na mídia, ou cumprir algum tipo de papel que envolva o Fortaleza Esporte Clube. E a gente está tendo essas reuniões para tentar reaproximar o torcedor da instituição, tentar melhorar. Eles, e eles que eu digo é a instituição como um todo, funcionários, estavam aptos a ouvir a gente. E por que eu digo que é uma grande mentira eu ser questionado em relação à diretoria, por exemplo? Eu sei valorizar o trabalho, mas isso não me torna uma pessoa babona. Na verdade, a galera não consegue ver, né, esse trabalho que a gente tem. Eu sou uma das pessoas mais presentes, que mais comenta, que mais dá feedbacks, só que eu não vou a público apontar quem eu acho que está errando, quem eu acho. Achismo. As pessoas vivem muito de achismos, né, na internet. E isso, infelizmente, dá like. Eu sou uma pessoa que fala na cara mesmo. Eu levo feedbacks na cara da pessoa, seja em reuniões de feedbacks, seja em conversas individuais, seja no WhatsApp, seja onde for. E realmente esse ano de 2025 do Fortaleza é um ano completamente perdido. É um ano que a gente está falando muito de virada de chave desde o início do ano, né? Mas essa virada de chave, desde o início do ano eu também falo, tem que acontecer o quanto antes. Porque cada vez mais, a cada jogo perdido, fica mais e mais e mais difícil da gente sair dessa. A verdade é essa. Amanhã, Fortaleza e Vélez, Libertadores. E uma coisa que eu tô falando muito no off é, vamos pro jogo? Vamos pro jogo? Mas vão pro jogo sabendo que talvez seja um dos últimos jogos de Libertadores do Fortaleza por um bom tempo. E o sentimento é realmente de frustração, sabe? Porque a gente entra e sai de reunião achando que vai ter alguma melhora, mas uma coisa que se é muito falado. Pode ter a melhor atitude extra-campo, o que for. Mas se a bola não entrar, meu filho, não vai valer de nada. E é isso que está acontecendo. A bola não está entrando e o que a gente está falando, que a gente está debatendo, que está conversando, não vai valer de nada. Pô, ideia muito legal que a gente teve, que a gente debateu em reunião, foi o treino aberto. Foi uma ideia que saiu de uma das nossas conversas, inclusive com o Renato Paiva, com o Marcelo Paes. Massa, deu resultado em campo no dia seguinte, 3-1, mas se a gente tivesse feito tudo aquilo, o Fortaleza tivesse perdido, por exemplo, ou como está acontecendo, o Fortaleza continua perdendo o jogo e continua perdendo. O sentimento é realmente de frustração, sabe? A gente está o tempo todo falando assim, vão para o jogo, se façam presentes, estejam lá, apoiem, incentivem, e realmente esse discurso eu acho que não tem que acabar, realmente a gente tem que continuar incentivando o torcedor, mas ao mesmo tempo a gente se sente frustrado, se sente até meio palhaço, digamos. Eu não gosto muito desse termo, mas é isso. Eu acho que é um pouco desse sentimento de chegar no jogo e tudo que a gente falou ter sido em vão, sabe? Ter levado o torcedor para o estádio e não ter acontecido nada. Eu, particularmente, estou bem desgastada, bem cansada e frustrada, acima de tudo. Eu acho que esse é o sentimento. Bom, vamos falar do jogo. 5-0 para o Botafogo. É ridículo que a gente teve que ouvir no estádio. Eu estava no estádio.
e vi a torcida indo embora com 11 minutos do segundo tempo. No terceiro gol a galera começou a ir embora e, de certa forma, é entendível e também não é. Por que eu digo que é compreensível? Porque aquele jogo tava feio. Era um jogo que acabou nos primeiros 6 minutos, quando o Mancha levou o cartão vermelho, que inclusive, vou falar um pouco mais à frente, que eu não tenho certeza se foi um cartão vermelho, tá? Na minha compreensão, quando eu estava no estádio, vi o vídeo sendo reproduzido no telão do Castelão, na minha concepção foi falta, mas não foi cartão vermelho. E por que eu digo que, ao mesmo tempo, não é compreensível? Porque a gente tem que apoiar, né? Eu também me forcei até a ficar até o final do jogo, mas também dá para entender quem tem que sair mais cedo, né? Por conta de engarrafamento e tudo, a galera só adiantou o que já ia fazer nos últimos minutos de jogo, né? E realmente é bem complicado, é bem frustrante tudo. E é isso, mas que vemos hoje. 5-0, o Mancha levando cartão aos 6 minutos, e aqui os gols, inclusive a gente levando gols de quem a gente não gostaria de levar, não é? Ex-rivais. A gente vê a tabela do campeonato, e nisso que a gente vê a tabela, a gente vê o Fortaleza em 18º lugar, completamente o oposto do que vivemos em 2024, no qual a gente teve um aproveitamento brilhante na Arena Castelão. A gente não perdeu nenhum jogo como mandante no Brasileirão. Fortaleza está nesse exato momento com 29 gols sofridos. Atrás, quer dizer, pior do que o Sport, né? Com 25, e o Sport ganhou o primeiro jogo ontem contra o Grêmio. A gente tem a segunda defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro, que é absurdo, né? E aí, bota aí na conta de 2 jogos bizarros do Fortaleza contra o Flamengo, 5-0 no Maracanã, e o jogo contra o Botafogo, 5-0 para o Botafogo em casa. É bizarro. A gente chega na análise do VAR, e nessa análise a gente tem que chegou a ir para a revisão, né, possível cartão vermelho, e aí quando a gente vai escutar todo o áudio, a gente entende que a decisão, na realidade, partiu do Daronco de dar o cartão vermelho, enquanto isso, os árbitros queriam um cartão amarelo. E uma coisa que eu vi até da Renata Ruel falando sobre isso no Instagram, que a nossa arbitragem, a arbitragem brasileira, falta uma profissionalização muito grande, falta uma coerência, né? Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, é bem bizarro, é explícito o quanto falta se profissionalizar. Vamos rever o lance agora. Esse é o lance, calma. Ok, desvio só, normal, E ataque. agora. Disputa. Falta. Finaliza. É sola na altura da canela. Isso, é sola na altura Uma frase muito repetida pela arbitragem é sola na altura da canela. Mas o que eu consigo ver aqui claramente é o Mancha indo para cima da bola, escorregando em cima da bola e deslizando. Por que eu digo falta? Porque claramente houve contato. Mas para ser cartão vermelho, acredito que não. E a gente, depois de um tempo, passa a palavra pro Daron. Raspão. Me dá novamente em ângulo normal. Exato, é com a ponta do pé. Eu quero ver agora a posição da perna dele. Se decidir, tá? Do jogador que atinge. Ponta do pé e depois solta, ok? Ok. Thiago. Oi? Eu vou manter a minha decisão, porque para mim ele atinge a perna do jogador defensor. Está estendida, ok? Ele atinge. Bom, o Daronco tá falando que ele mantém a opinião dele, mantém a posição dele de dar o cartão vermelho, porque a perna do Mancha atinge o jogador e a perna está estendida, né? A ponta atinge como se fosse culpa dele, como se ele quisesse ter realmente dado um carrinho, né? Aqui a gente vê algumas regras, né? Um tiro livre será concedido se, segundo o julgamento do árbitro, um jogador cometer uma das seguintes infrações contra um adversário de maneira imprudente, temerária ou com uso de força excessiva.
realizar uma carga, saltar sobre o adversário, chutar ou tentar chutar, empurrar, golpear ou tentar golpear, dar uma entrada ou disputar a bola, fazer tropeçar ou tentar fazer tropeçar. E aí tem a explicação, né, do que é cada uma das forças. Jogo brusco grave, né, que fala que basicamente esse foi o motivo, e infrações possíveis de expulsão. Deverá ser expulso jogador substituto ou jogador substituído que cometer as seguintes infrações: impedir um gol ou uma clara oportunidade de gol da equipe adversária ao cometer uma infração deliberada por tocar na bola com a mão ou o braço, impedir um gol ou uma clara oportunidade de gol da equipe adversária do cometer uma infração não deliberada por toque de mão na bola fora da própria área penal, jogo brusco grave, morder ou cuspir em alguém, conduta violenta, usar linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva. E essa é a resposta do porquê do cartão, que novamente eu acho que foi bem bizarro e acho que não existe um negócio desse, o jogo acabar com 6 minutos. Quiseram que o Fortaleza perdesse e ficou muito claro isso. Bom, hoje de manhã o Paes ele deu uma entrevista para o ESPN, falando sobre a pontuação do Fortaleza para escapar do rebaixamento e prometeu mais reforços. Eu acredito que não só mais reforços vão ajudar, tá? Eu acho que é de suma importância o elenco que já está atuando ter um trabalho psicológico, ter uma mudança de postura. Acredito que é muito psicológico, tá? Muito psicológico que o Fortaleza está passando e ter vontade mesmo de jogar. E nisso aí eu vou trazer até o exemplo do Corinthians. Pô, o Corinthians, desse ano a gente consegue ver os caras comemorando, vibrando, cantando música do time. Os caras vivem de Corinthians e é isso que a gente quer. Nada mais do que isso. Que os caras respirem em Fortaleza, sabe? É o trabalho deles. Claro, eles têm uma vida extracampo, né? Tem família e tudo. Mas durante o momento deles no trabalho, tem que viver Fortaleza e acreditar nessas cores até o fim. Bom, o Marcelo Paes ele falou que o Fortaleza tem 20 jogos a fazer, precisamos conquistar metade desses pontos, 50% de aproveitamento, é isso que a gente vai focar. Entendo que temos elenco, que temos qualidade, estamos buscando trazer o torcedor para o nosso lado. E aí, após, né, ser goleado por 5-0 em pleno Castelão, hoje o Fortaleza em 18º, somando apenas 15 pontos em 18 rodadas disputadas, o que é bizarro, o Paes diz: como representante do Fortaleza, a gente tem que dar essa satisfação para o torcedor. Um ano muito ruim esportivamente, reconhecemos isso publicamente algumas vezes, fizemos diversas mudanças para mexer com essa realidade. A própria mudança do Vojvoda que cortou o coração, mas a gente entende que era o momento de fazer. Trocamos membros da diretoria de futebol, trocamos jogadores, saíram jogadores, entraram jogadores. Foram feitas várias mudanças visando essa reformulação. O Castelão lotado também é fundamental, a gente sabe que quando está perdendo o torcedor se afasta um pouco, é normal. Mas acho que é hora da gente abraçar cada vez mais. Amanhã tem Libertadores, tem outra competição. Quem sabe a gente possa conseguir uma boa vitória no Castelão para também iniciar a retomada de uma boa fase. É isso, eu acho que o jogo de amanhã vai ser fundamental, de fato. E pensando positivo, né, a gente tem até essa tabela do Brasileirão aqui, de 2024, que não é impossível a gente fazer menos de 45 pontos. Óbvio que a gente não pode se contentar com menos de 45 pontos, que basicamente é o número que dão, né? 45 pontos você escapa do rebaixamento. E fica até evidente com o Bragantino escapando com 44 pontos. Mas é inaceitável o Fortaleza sair de 4º lugar com 68 pontos em 2024 e ser rebaixado com menos de 45 pontos. É bem bizarro toda a situação, mas é uma possibilidade que existe. Uma coisa que a gente aprendeu com Fortaleza é que nada nesse mundo é impossível. E acreditar até o fim, se fazer presente no estádio, apoiar. Eu sei que a torcida não tem culpa do que está acontecendo. Se tem alguém que não tem culpa, é a torcida. Eu ouvi do meu irmão botafoguense. Meu irmão, ele é acima de apoiar o Botafogo, ele me apoia muito o meu trabalho, e ele falou que, de fato, a gente não merece o que a gente está passando, a torcida do Fortaleza não merece. E, pelo contrário, ele saiu do jogo, foi triste pelo que está acontecendo com o nosso time, sabe? E eu não quero só que pessoas de fora reconheçam quem é o Fortaleza, reconheçam o potencial da nossa torcida. Eu quero que quem esteja dentro do clube, da instituição, reconheça isso, reconheça o nosso trabalho, reconheça o nosso sacrifício. Inúmeras famílias que tem sempre um dinheirinho guardado no mês, um dinheirinho sofrido para se fazer presente no estádio, dinheiro da passagem, do Uber, o que for, só para ir para o Castelão e voltar para casa, para se fazer presente, para apoiar o time. Eu sei que
claro, tem muita gente com uma boa condição social, mas também tem muita gente que se esforça muito para estar vibrando por essas cores. E o que aconteceu, por exemplo, comigo na saída do estádio com o torcedor embriagado, que eu achei ele um covarde, né? É importante frisar que eu achei um covarde, porque eu tenho certeza que se eu tivesse com homens, ou se fosse com um homem, a postura dele teria sido completamente diferente, como estava só eu e uma outra mulher, ele se achou no direito, mas isso eu espero que não aconteça mais, porque se acontecer, medidas serão tomadas, e é isso, eu acho que a mudança tem que começar de dentro para fora, acho não, tenho certeza que tem que começar de dentro para fora, porque, novamente, a gente está se esforçando muito para fazer acontecer, e a gente não publica, né? Eu usei até um comparativo quando eu estava falando sobre isso esses dias, que existem 2 tipos de influenciador: o influenciador que posta e fala que fez, e o influenciador que faz no off, de bom coração mesmo, faz porque se sente bem fazendo aquilo, porque acredita que aquilo pode fazer algum tipo de mudança no mundo. E eu sou a pessoa que não posto nas redes sociais, mas eu tô ali batendo de frente com o dirigente, com comissão técnica, com todo mundo, para fazer o Fortaleza acontecer e fazer dar certo. Eu não posto, mas está sendo feita, minha parte está sendo feita, e muito bem feita. Então, por isso que eu falo, eu não vou tolerar mentiras, eu não vou tolerar dedo na cara, ou homens que se acham homens se escondendo atrás de bebida e falando que não sabem o que falam, tá? É isso, espero que Fortaleza mude de postura o quanto antes. Lembrando que Libertadores é muito importante, mas é importante a gente se manter na Série A. Nossa, Série B é loucura. Eu ia falar não cair para a Série B, né, no caso. Que é algo que a gente está falando muito, né? Que, pô, do que adianta a gente estar disputando competição internacional se a gente não consegue se manter na elite do futebol brasileiro. É isso. Eu acho que essa mudança tem que ocorrer. E bora Fortaleza, a gente acredita no impossível e tem que acreditar até o fim que é possível. Tá? Tamo junto. Valeu.